Pessoal, aqui é o professor Ebster e hoje nós vamos falar sobre dispersão da população mundial e migrações. Seria o professor de vocês de geografia durante o restante do ano de 2021, tá bom? Se você for observar esta imagem, se chama O Operário de Tarsila do Amaral. Se você for observar, todos eles têm cores diferentes, cabelos diferentes, tons de pele diferentes e falam justamente disso, dessa diversidade de população que existe no mundo. Bom, só que é interessante pensar em algumas coisas. A primeira coisa, há muitas discussões entre os pesquisadores sobre o surgimento da população humana em nosso planeta. Entretanto, sabe-se que o chamado homem moderno, ou o Homo sapiens que somos nós, e seus ancestrais espalharam-se pelos continentes a partir de aproximadamente 190 ou 160 mil anos atrás, iniciando assim a dispersão humana na Terra. Portanto, eles se deslocavam no espaço terrestre em busca de alimentos para assegurar sua sobrevivência. Há, assim, certa semelhança com os dias atuais, pois populações ainda se deslocam motivadas por diversas causas, entre elas a busca por melhores condições de vida. Ou seja, desde o começo da humanidade, nós somos uma espécie que gosta e que, na verdade, é influenciada a se deslocar, a mudar de lugar, a ir para um lugar para outro em busca de melhores condições de vida, de sobrevivência e, e de uma vida mais digna. Só que no começo, há cerca de 190, 160 mil anos atrás, a partir desta teoria, diz que o ser humano surgiu no continente africano e que depois de uma série de mudanças climáticas que estavam relacionadas com a diminuição das chuvas e com o aumento dos desertos, os seres humanos tiveram que migrar a outras regiões em busca de recursos, em busca de dinheiro e em busca principalmente, na verdade, de comida. Por que era importante? Porque a partir disso ele podia se desenvolver, sobreviver e ter filhos, ter sua família. Tanto é que a partir desta teoria diz que o ser humano vai ocupar os outros continentes com o passar do tempo. Dentro dessa perspectiva, nós podemos apontar o continente africano como aquele ponto central em que ocorreu a dispersão de nossos ancestrais pelo mundo. Mas existem também as migrações internacionais. Por quê? Porque as migrações internacionais elas vão ocorrer quando um indivíduo, uma pessoa, deixa seu país de forma voluntária para residir em caráter permanente em outro país. Quando há deslocamentos espaciais voluntários da população dentro de um mesmo país, diz-se que é migração interna. Por exemplo, se um brasileiro for morar fora do Brasil, em qualquer país que seja, ele está praticando uma migração internacional. Ele saiu do Brasil de forma voluntária porque ele escolheu, se planejou, guardou dinheiro e foi. Mas, por exemplo, se um cearense se deslocar do Ceará e for morar em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, o que acontece? Ele não saiu do Brasil, ele não praticou uma migração internacional, mas uma migração interna, dentro do mesmo país. Portanto, aqueles que deixam seu país para viver em outro país são chamados de emigrantes. Emigrantes tem a ver com êxodo, saída. Mas aqueles que chegam a certo país vindo de outros países são chamados de imigrantes. O I tem a ver com inserção, inserir, chegar. Ou seja, sempre quando você sai do seu país para morar voluntariamente em outro, você é as duas coisas. Para o seu país de origem, você é uma pessoa que foi embora. Você é uma pessoa que deixou seu país. Você é um emigrante porque você saiu. Para o país que vai te receber, você é um imigrante porque você acabou de chegar. Então, todo migrante internacional, ele é imigrante para o seu país de origem e imigrante para o país de destino. Tanto é que nós podemos ver aqui nessa imagem que as regiões em verde são aquelas que recebem muitas pessoas e as regiões em roxo são aquelas que perdem muita população. Ou seja, as áreas em verde recebem muitos imigrantes e as áreas em roxo elas mandam muito imigrantes. Muitas pessoas saem
de países como México, Peru, China, Índia, em direção aos Estados Unidos, ao Canadá, aos países europeus, à Argentina, África do Sul, Austrália, etc. Ou seja, embora as migrações internacionais sejam uma ocorrência antiga na história da humanidade, nos últimos anos, com a globalização da economia, das finanças e dos costumes, e com as facilidades de transporte, as migrações internacionais elas cresceram muito, porque as pessoas têm mais acesso à informação, têm mais acesso ao conteúdo, têm mais acesso a saber o que está acontecendo em outro lugar do mundo. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem internet, mas você sabe que em outro lugar do mundo a vida é melhor, que você poderia guardar dinheiro e morar lá, você vai ter essa esperança, tá bom? Ou seja, hoje calcula-se que mais de 230 milhões de pessoas, cerca de 3% da população mundial, vivem fora de seus países de origem. Se formos observar atentamente esta imagem, vemos que cada cor representa um lugar de origem e as setas são os lugares de destino. Se formos dar um zoom para a América do Sul, vamos ver que o Brasil está representado na cor roxa escura. Se formos observar mais atentamente, nós temos grandes migrações internas no Brasil. E a gente recebe também muitas correntes de migrações que vêm da África, da Europa e da América do Sul. Só que nós temos que diferenciar quem são os imigrantes, quem são os refugiados e quem são os deslocados. Nós falamos que os imigrantes são pessoas que eles querem ter uma vida melhor, querem melhores condições de vida. Mas são pessoas que elas vão escolher sair dos seus países de origem. Elas não saem fugindo, elas não foram obrigadas a sair do seu país. É uma escolha. Já os refugiados é uma outra coisa. São pessoas que elas abandonam seu país por temerem perseguições, maltratos, assassinatos, por causa de suas religiões, de seus pensamentos, de suas ideologias, por causa de alguma coisa relacionada com política, com religião, economia e muitas vezes também são os chamados refugiados climáticos, com o aumento do nível do mar, com o aumento das secas e também com os alagamentos, muitas pessoas perderam suas casas e essas pessoas fogem para outros lugares, para outros países, em busca de melhores condições de vida. Já os deslocados internos são pessoas que elas também fogem, mas elas não chegam a deixar o seu país. São pessoas que fogem da fome, fogem da pobreza, fogem da miséria. Por exemplo, na região Nordeste, nós tivemos várias secas em 1915, em 1970, que naquele tempo muitas pessoas saíram daqui, foram a São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de melhores condições de vida. Essas pessoas são deslocadas internas, elas não saíram do Brasil, elas foram para outros lugares dentro do mesmo território. Tanto é que nós vemos na figura vários refugiados de Mianmar que eles fugiam de perseguições religiosas no país. Quais são as principais causas que fazem com que as pessoas saiam dos seus países, dos seus estados, das suas cidades? São causas que estão ligadas tanto a aspectos políticos, culturais, de segurança, de economia. Então, se nós fôssemos resumir, seria em busca de melhores condições de vida, seja de melhores condições financeiras, dinheiro, trabalho, seja por melhores oportunidades educacionais, ou seja, para você estudar numa escola melhor, numa universidade melhor, ou seja, por questões de segurança, quando você vê que a sua vida está ameaçada no país em que você vive. Ou seja, os fatores que pesam na decisão de uma pessoa são de ordem tanto social, cultural, como também de ordem material. Vamos falar de algumas grandes dispersões que aconteceram durante a história da humanidade. Nos séculos XV até o século XVIII, nós vamos ter as guerras e principalmente
nós vamos ter a expansão do domínio europeu sobre o mundo a partir das grandes navegações. Muitos europeus saíram da Europa e foram colonizar o mundo, e muitos europeus escravizaram pessoas. E essas milhões de pessoas que foram escravizadas foram forçadamente levadas a outros continentes. Simplesmente nós podemos dar o exemplo dos povos africanos, que eles foram forçadamente trazidos ao Brasil, aos Estados Unidos e outros países pelos europeus. Só que nós também temos outras dispersões, principalmente a partir do século XIX e século XX, por causa das grandes guerras mundiais que fizeram com que muitos países europeus ficassem pobres e destruídos. Muitos europeus saíram desses países, vieram ao Brasil, aos Estados Unidos, à Argentina, Canadá, Austrália, em busca de melhores condições de vida. Quando eles chegaram aqui, viram que não era tão fácil, mas que pelo menos eles poderiam sobreviver. Tanto é que de 1870 a 1953, o nosso país recebeu quase 5 milhões de imigrantes, principalmente italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, russos e de outras nacionalidades. Só que nós vivemos também o segundo período, que é marcado pela Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, quando vários países europeus entram em um processo muito grande de empobrecimento. Só que hoje nós estamos vivendo um processo muito mais rápido, que ele acontece a todo momento. Por quê? Por causa dos transportes. Hoje, se você tiver dinheiro, você pode chegar a qualquer lugar do mundo de avião em poucas horas. Isso quer dizer, portanto, que esses deslocamentos são mais fáceis. Antes demoravam meses para sair de um continente a outro por meio dos navios. Hoje você sai de um continente para outro em poucas horas. Claro, se você tiver condições financeiras. Dentro desse sentido, a gente vai falar especificamente dos deslocados internos e dos refugiados, que em 2016 eram 65,6 milhões de pessoas, e que esse número vai aumentar muito, como nós vamos ver daqui a pouco. Ou seja, são pessoas que vão fugir de situações de guerra, vão fugir de situações de violência, de assassinato, de perseguição política, de perseguição religiosa, e eles não vão em busca de ser ricos, eles vão em busca de sobreviver, de continuar suas vidas. Tanto é que eles se deslocam do seu país para os países próximos, mesmo que os países próximos sejam mais pobres. O que isso quer dizer? Que são pessoas que elas realmente fogem porque elas estão com medo, fogem porque elas são perseguidas. Ou seja, nós vemos aí que mesmo após milhares de anos de história da humanidade, o ser humano continua cometendo os mesmos erros do passado. Que erros são esses? As guerras, os conflitos por disputa de poder, a intolerância religiosa, a intolerância étnica, a intolerância cultural e outras contradições. Ou seja, em muitos casos e em muitas situações, vê-se que em pleno século XXI, a humanidade não aprendeu a conviver com a diferença. Por quê? Porque a diversidade de cultura, de povos, etnias, nações e grupos não deve ser motivo de violência, discriminação e preconceitos, mas deve ser considerado uma riqueza, algo que nos constitui como ser humano. As nossas diferenças somadas nos ajudam a construir uma sociedade melhor, um mundo melhor. Claro que isso, infelizmente, fica mais na parte dos sonhos, dos desejos. Em 2019, tivemos quase 80 milhões de refugiados e deslocados. De 60 milhões em 2016 para quase 80. Então, nós tivemos um aumento muito grande. Vamos só dar um zoom aqui. Se formos observar, há um grande crescimento de 2010 até 2019. 26 milhões de refugiados no mundo, eles são acolhidos pela ONU, 5 milhões não são. Só que 45 milhões de pessoas estão deslocadas dentro do seu próprio país. São pessoas que elas tiveram que deixar suas casas e fugir para outras regiões do seu país devido a perseguições.
4,2 milhões de pessoas estão solicitando refúgio. O que é isso? Elas solicitam a um país que não está em guerra para poder morar lá. 3,6 milhões de venezuelanos estão fora de seu país. Nós podemos continuar dizendo que 1% da população está deslocada, 80% dos deslocados no mundo estão em países muito pobres, 73% deles estão em países vizinhos e 68% dos refugiados saíram da Síria, da Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar. Então, estamos diante de uma situação muito complicada, de uma situação em que as desigualdades elas se demonstram com a maior força, porque são poucos países em que tem muitos refugiados e geralmente são países que não têm as condições de recebê-los. Mas como o Brasil está nesse contexto, como que o Brasil recebe os refugiados? Se fôssemos analisar desde 2016 até hoje, nós temos mais de 180 mil pedidos de refúgio. Isso não quer dizer que todo mundo que pede refúgio é concedido, porque tem alguns critérios, principalmente de perseguição. Bom, só que em 2016 a maioria dos refugiados no Brasil, eles eram da Angola, de Síria, da República Democrática do Congo e do Paquistão. Bom, só que vocês vão ter que fazer esta leitura, página 50, título: Rotas de dispersão da população humana na Terra. É super interessante, tá bom? Só que para a semana que vem vocês devem responder as questões 1, 2, 3 e 4 da página 64, que nós iremos resolver também. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo.